Muito bem, estamos aqui para mais um destaque da semana. Esse é um projeto da Lei Aldir Blanc, onde a gente busca trazer os destaques da nossa cidade, destaques que contribuíram e contribuem para a história do nosso município. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que vai se apresentar aí para todos nós, seu nome, sua idade, enfim, onde você nasceu. Olá, eu sou Frei Luiz Eduardo, eu sou daqui de Santana do Araguaia. Nasci nessa cidade em 1998, tenho dois maravilhosos pais aí, minha mãe Esmeralda e meu pai Luiz Antônio, conhecido aqui na cidade como o Luizinho, né? Luizinho do Pec Pagdoal, do Mercado Charles. Que mais conhecido, né? Uhum. Luiz trabalhou bastante tempo, né? Lá no Charles. Trabalhou. Como que era assim seu pai, né? Uma pessoa muito conhecida. Então, meu pai, ele nasceu em Goiás e ainda quando criança ele veio para cá, para Santana, ainda adolescente, na verdade. E ele começou a trabalhar no mercado e ali ele foi conhecendo bastante pessoas. Como ele trabalhava na lanchonete, acabou que ele fez parte da história de muitos santanenses. E aí, em 2005 ele faleceu por causa de um acidente de moto aqui no Barro Branco. E, claro, muitas pessoas assim conheceram ele e tem muito afeto, né? Claro que esse afeto se transferiu para mim também como filho e também com a minha irmã Gabriele também, né? Somos os filhos dele. Muito bem. Frei Luiz, conta um pouco aí da sua infância, da sua história aqui em Santana. Como que foi, onde você estudou, enfim, como é que você passou a sua infância aqui? Muito bem. Depois que eu comecei a estudar, eu passei a morar no bairro Balneário, ali na casa da minha avó. Morei ali 6 anos e comecei a estudar no colégio Terezinha Abreu Vita. Ali fiz o ensino fundamental todo e ali por volta dos 12 anos eu comecei a me interessar pela igreja. Eu era evangélico de outra comunidade, era da igreja Casa da Bênção, aqui no bairro 13 Casas. E depois eu conheci a igreja católica, acabei me encantando e fazendo a catequese. Me apaixonei pelo estilo de missão também da igreja, dos freis, e comecei a me questionar, né, por que não ser um consagrado a Deus, né, ser um religioso, um padre? E questionando isso para mim, eu comecei a dizer para os freis que estava com desejo de entrar no seminário, conhecer. Ainda não tinha certeza se talvez seria isso, né, a minha vocação, mas que eu queria conhecer. E em 2013 eu fui, então, para Toledo, no Paraná, e lá iniciei minha caminhada vocacional no convento. Aqui em Santana eu trabalhei em alguns lugares, sobretudo as sorveterias. Teve 2 sorveterias que eu trabalhei, também na Lan House, vendi também salgadinho, pastel nas ruas aí para ajudar em casa. Com o falecimento do meu pai, eu precisei então prover um pouco de sustento ali para minha família, né? Eu tinha 8 anos, então dos meus irmãos eu sou o mais velho, eu me senti então no dever de ajudar a minha família, então eu fiz isso. E meu pai me trazia para a igreja quando criança, mas depois acabei esquecendo. Ele trazia para a igreja católica, fui batizado na igreja, né, pelo padre Joaquim na época, mas depois eu acabei esquecendo, depois que ele faleceu, mas depois eu retornei, né? Deus chamou de volta, Chamou de volta. aqui para a igreja católica. E realmente essa questão de vocação, né? É um chamado mesmo, né? Hoje em dia é muito difícil, né? A gente ver um jovem assim tomar essa decisão. Então, assim, para você, como que foi esse processo, né, de decidir mesmo, de ficar? A gente vê que às vezes muitos vão, mas nem todos ficam, né? Isso. Então, assim, como que foi esse processo da sua vida? Bom, eu estava passando por uma dificuldade na casa da minha avó, então eu resolvi retornar para a casa da minha mãe. Só que eu estava muito mexido ainda naquele momento, já morava um tempo na casa da minha avó, e então eu resolvi procurar uma ajuda. E atravessando a cidade, minha mãe mora no bairro Rodoviário, e eu atravessando a cidade passei pelo centro aqui, na Matriz. Eu falei, acho que eu vou falar com o padre. Daí bati na porta, aí saiu o Frei Amarildo, né, para conversar comigo, e
Eu expliquei para ele a situação que eu estava passando e que eu precisava de ajuda, né, e tal. E ele falou: bom, daqui a pouquinho, mais tarde, vai um freio lá na sua casa. Aí voltei para casa e avisei minha mãe, né? Mãe, vai vir um freio aqui, né? Minha mãe ficou desesperada, né? Como acolher, como fazer, receber, né? Como fazer, né? E, enfim, deu 4 horas da tarde, lembro o horário, né? Frei Dimas chegou lá em casa e nós conversamos e ele me entendeu, também conversou com a minha mãe, enfim. E a partir daquele momento ele fez um convite para ser coroinha, né? Ser acólito aqui na igreja, servir o altar e tal. E eu aceitei e vim. No sábado seguinte, participei da formação, de como que é a missa, como é que é a estrutura, como servir, né, como ajudar na celebração. Eu lembro que foi um sábado, né, então à tarde eu vim para a formação, à noite eu fui no culto ainda, me despedi, dizer que não queria mais, não ia fazer mais parte ali dos ministérios, e no domingo seguinte de manhã eu vim para a missa cedo e me encantei, era a missa de Páscoa, um encanto. E foi assim, amor à primeira vista. Ainda não entendia muito bem as coisas e fui discernindo esse desejo, né, de seguir a caminhada. Eu sabia que eu tinha um chamado, mas não conseguia saber como gerir, o que é, né, o que Deus está me chamando, me convidando, né, nesse sentido. E aí você foi para o Paraná, e como foi assim os primeiros anos, né? Pensou alguma vez em desistir? A primeira semana no Paraná foi terrível. Foi terrível. Aqui, assim, no processo de sair de Santana, foi muito tranquilo, muito sereno. Eu não chorei, não em nenhum momento, estava com muita certeza. Mas quando eu cheguei lá, em Toledo, e caí na realidade, caí na real que eu estava a mais de 3.000 quilômetros longe de casa, longe de Santana, no meio do frio, cultura diferente, comidas diferentes, ali eu me desesperei mesmo, né? Aí eu comecei a fazer uma novena, chamada Novena de Santa Teresinha do Menino Jesus. Que legal. Aí fui pedindo para ela assim, é a novena das rosas, né? Daí a gente faz os 9 dias e eu falava assim, Santa Teresinha, se for da vontade de Deus que eu fique aqui, que eu receba uma rosa. A novena diz uma rosa, né? E eu fui mais exigente, falei uma rosa branca. Vamos deixar mais claro, né? Detalhado, né? Detalhado. E daí no 9º dia, uma senhora entrou na capela do seminário, ela vinha pagar uma promessa e ela trazia uma rosa para colocar no Santíssimo e estava ali, a rosa branca. Aí eu falei, opa, é para ficar. Mas claro, essa não foi a única, né, crise. Alguns meses depois, a minha mãe ela precisou passar por uma cirurgia e eu fiquei com muito medo de perder ela, né? Então chorava. Aí eu pensando em desistir de novo. Eu falei, vou fazer a novena de novo, né? Vamos mais uma vez. Vamos confirmar. Aí fiz a novena, nesse momento de dúvida, de crise, e pedindo mais uma vez, né? Pedindo 3 rosas brancas. Dessa vez aumentei o pedido. E daí a mesma coisa, né? No seminário as pessoas têm costume de levar flores para o Santíssimo, mas não rosas, normalmente não rosas. Então, nesse dia, chegou uma senhora, no último dia da novena, trazendo 3 rosas brancas e colocou lá no Santíssimo, no momento que eu estava fazendo o 9º dia da novena. Então, para mim, foi o sinal. Mas claro que as dúvidas não parou por aí, né? Foram surgindo outras. E a última novena, a última vez que eu fiz a novena, eu fui atrevido, né? Fui atrevido com Deus, fui atrevido com Santa Teresinha. Eu pedi para ela 3 balaios de rosas brancas. 3 cestos, né? E fiz o primeiro dia, o segundo dia. No 3º dia da novena, tinha acontecido um casamento grande ali na cidade e uma senhora chegou. Teve o casamento ontem e eu gostaria de deixar esses balaios de rosas aqui para o seminário. E tá lá, realmente 3 balaios. Aí não tem como ter dúvida, né, Frei? Então, assim, nas discussões que eu tive com Deus, né, nesses momentos de dúvidas, Ele sempre me deu sinais de que este é o caminho, né, me dando certeza, me dando força. Sim, Frei, mas agora você está prestes a ser o primeiro padre nascido em Santana do Araguaia, né? E como vai ser, né? Como que está a sua expectativa para todo esse processo? Também quantos anos, né? Demora muito, é todo um estudo, né? Então você passou bastante tempo, né, nesse seminário. Como que foi até chegar a esse momento? Então, eu saí de Santana em 2013, em janeiro,
e fui para o seminário em Toledo, fiz 3 anos do ensino médio lá, depois fui transferido para uma outra cidade para continuar os estudos do convento. Então fiz o postulantado em Guarapuava, depois o noviciado em Ponta Grossa, e em Ponta Grossa também fiz a filosofia, 3 anos. Depois fui para a Várzea Grande, iniciei os estudos de teologia, fiz 1 ano de teologia, depois fui transferido para Itiquira, que é também no Mato Grosso. Lá eu fiquei 1 ano de pastoral, 1 ano de vivência franciscana, depois retornei para terminar a teologia em Várzea Grande. Foram mais 3 anos aí. Então, concluí este ano de 2025 a teologia, fiz o TCC, tudo normal como de uma faculdade normal, né, o que se pede. Então foram 3 anos de filosofia, mais 4 de teologia. Então, somando tudo isso, foram 13 anos, né? 13 anos de caminhada e ainda não fiquei careca, né? Pois é, né? Não vai ser fácil não, viu? Ainda não fiquei careca. Então, agora eu estou às portas aí de receber o sacramento da ordem, ser ordenado diácono. O diaconato, ele é um serviço, é um ministério do serviço, né? Onde eu vou servir o altar, vou ajudar os padres, e é uma preparação também para ser presbítero, né? Me tornar padre. Então, a igreja pede que em torno de 6 meses, no mínimo 6 meses de diácono. Então, vou ser ordenado agora em fevereiro, dia 20 de fevereiro, lá em Várzea Grande, na paróquia Nossa Senhora do Pantanal. Tem caravanas daqui de Santana que estão se organizando para ir. E provavelmente aí mais para o final do ano, outubro, novembro, seja a ordenação presbiteral. Serei, sim, o primeiro padre de Santana do Araguaia. E para mim, claro, é uma alegria ser ordenado padre, tendo sangue santanense, rosto santanense, sotaque santanense, né? Enfim, consagro em mim todos, né? Toda a cidade, com certeza. A família, padre, em algum momento sua mãe, né, seus irmãos foram contra ou já de cara foram a favor, aceitaram bem todos os familiares? Como que eles estão também hoje, assim, nessa expectativa? Então, no início, quando eu decidi, eu estava com 13 para 14 anos e, claro, minha família foi contra, né? Minha mãe, minha avó, também algumas pessoas da própria igreja também foram contra por causa da idade, né? Muito novo. Não, não vai não, espera um pouco, né? Vai namorar primeiro e tal. E eu já decidido, né? E fui. Então, a partir do momento que eu fui, minha mãe passou a apoiar, né? A comunidade também passou a apoiar e foram apoiando. Algumas vezes, nesses momentos de crise, né? De querer desistir, de querer retornar, eu ligava para minha mãe e falava: mãe, tá difícil as coisas aqui, tá muito frio, né? Eu não estou me adaptando bem e tal. E ela dizia: não, fica aí, né? Fica mais um pouco, isso vai passar. E de fato passava, né? Daí quando eu passava, quando eu estava tranquilo lá, era ela que ligava para mim, né? E aí, tá querendo desistir, quer retornar, né? Falei: não, mãe, tá ótimo aqui, né? Tá bem Tá que ótimo. não coincidia, né? Equilibrava, né? Muito bom. E hoje, sim, todos apoiam, veem, né, que foi de fato algo de Deus também, né? O meu crescimento, amadurecimento aí na congregação junto com os freis. Me tornei, assim, aos poucos eu fui me tornando um frei, né? Com rosto de frei, com jeito de frei, enfim. Todos esses estudos, eles eram para isso, né? Para que eu também amadurecesse. E os planos para depois, né? E aí vai ser ordenado, né? Primeiro diácono, lógico, né? Passa ali todo aquele tempo. Depois ordenado padre. E depois fica por lá, vem para cá. Quais são as expectativas? Eu sei que não tem nada muito certo, né? Mas sempre tem alguma coisa assim, olha. É o sonho de alguns aqui em Santana que eu fique, né? Mas como eu pertenço à congregação, eu vou estar onde os freis estão, né? E eu atualmente estou em Várzea Grande, mas logo em fevereiro também eu vou para Rondonópolis. Fui transferido para Rondonópolis, que é Mato Grosso também. E lá eu vou viver o ministério diaconal, talvez também o presbiteral. Então, é a congregação que vai decidir. Atualmente nós temos missões aí no Paraná, a maioria de nossas casas estão no Paraná, Toledo, Guarapuava, Londrina, Ponta Grossa, e também temos a missão no Mato Grosso, Várzea Grande, Itiquira, Rondonópolis. Temos uma missão também no Maranhão. O Maranhão já está mais perto, né, daqui, ali na Diocese de Grajaú. Estamos abrindo uma missão também no Amazonas, né, na Diocese de Lábrea, na Prelazia de Lábrea. Então,
para alguma dessas missões eu vou. Tá certo. Bom, Frei Luiz, muito obrigada, né? Quero agradecer muito a sua disponibilidade em contar um pouquinho da sua história. E queria que você deixasse aí um recado, né, para os jovens, para aqueles que de repente pensam, né, em seguir também esse chamado, né? O que o senhor deixaria aí para eles? Eu sei que os jovens gostam muito de sonhar, mas para além de sonhar, que tal realizar estes sonhos, né? E discernindo, fazendo um caminho junto com Deus e tentar realizar. A história, quando ela vai sendo conduzida entre eu e Deus, ela vai nos fazendo feliz a cada passo. Claro, ser feliz não significa não ter desafios, não ter dificuldades. Vocês ouviram, né, um pouco da minha caminhada, mas é uma história feita com Deus, lado a lado com Deus, de mãos dadas com Ele. Acho que isso é o essencial para uma caminhada. Então não tenha medo de sonhar, mas também não tenha medo de dar passos com Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, muito obrigada. E é um pouquinho, né? Só um pouquinho resumido da história de Frei Luiz, que será com certeza o primeiro padre nascido em Santana do Araguaia. Um orgulho para todos nós, uma alegria por esse chamado, e com fé em Deus será um chamado, né, trazendo muitas bênçãos para todos nós. Obrigada, Frei. Obrigado.